2 de espadas. Deus está lá no céu e ri das pessoas que não acreditam nele. Na fronteira com a Suíça, paramos num posto muito esquisito, que tinha apenas uma bomba de gasolina. De dentro de uma casinha verde saiu um homem tão baixinho que na certa devia ser um anão ou coisa parecida. Meu pai abriu um enorme mapa viário e perguntou ao homem sobre o melhor caminho para se atravessar os Alpes até Veneza. Com uma vozinha fraca e de timbre agudo, o anão explicou o caminho ao meu pai e indicou uma estrada no mapa. Ele só sabia falar alemão, mas meu pai traduziu para mim o que ele tinha dito. Ele nos aconselhou a pernoitar num pequeno povoado chamado Dorf. Enquanto falava, ele não tirava os olhos de mim. Era como se em toda a sua vida nunca tivesse visto uma criança. Acho que gostou de mim porque tínhamos exatamente a mesma altura. Quando quisemos prosseguir nossa viagem, ele me deu uma pequena lupa dentro de um estojinho verde. Leve-a, disse ele, com sua vozinha característica. Meu pai traduziu para mim. Eu mesmo poli esta lente há muitos anos. Ela foi feita de um velho pedaço de vidro que encontrei no estômago de um cervo ferido por um caçador. Em Dorf você vai achar utilidade para ela. Ah, se vai, isso eu te garanto, meu jovem. Pois uma coisa é certa. Logo que eu te vi, tive certeza de que você vai precisar dessa pequena lupa em sua viagem. Eu me perguntei se o povoado chamado Dorf seria tão pequeno que a gente só conseguiria encontrá-lo com uma lupa. Antes de entrar novamente no carro, estendi a mão ao anão e agradeci-lhe pelo presente. Sua mão era tão pequena quanto a minha, se bem que muito mais fria. Meu pai baixou o vidro do carro e acenou para o anão, que retribuiu o aceno abanando os bracinhos. Vocês são de Arendal, não são? Perguntou ele quando meu pai dava a partida no motor. Somos sim, respondeu meu pai, e saiu. Como é que ele sabe que a gente é de Arendal? Perguntei. Meu pai me olhou pelo espelho retrovisor. Não foi você que disse a ele? Não. Foi sim, insistiu ele. Pelo menos não foi por mim que ele ficou sabendo. Mas eu sabia que não tinha dito nada, e mesmo que tivesse, o anão não teria entendido. Afinal, eu não sabia falar uma palavra de alemão. Por que será que ele era tão baixinho? Pensei em voz alta quando chegamos à estrada principal. Você não sabe? Perguntou meu pai. É que ele é um daqueles seres artificiais. Foi um mágico judeu quem o criou há muitos e muitos séculos. É claro que eu sabia que meu pai estava brincando. Mesmo assim perguntei. Quer dizer que ele deve ter algumas centenas de anos. Você não sabia disso também? Perguntou meu pai. Esses caras artificiais não envelhecem como a gente. E essa é a única vantagem de que eles podem se vangloriar. Em compensação uma vantagem muito importante, pois significa que eles não morrem nunca. Durante a viagem, peguei a lupa e fiquei vendo se meu pai tinha piolhos. Não, tinha, mas na sua nuca cresciam alguns pelos horríveis. Não muito longe da fronteira da Suíça, encontramos uma placa com a indicação de Dorf. Viramos numa pequena estrada, que conduzia suavemente montanha acima. Era uma região deserta. Lá em cima, perto dos picos, só havia algumas poucas casas de madeira espalhadas entre as árvores. Logo escureceu, e já estava quase pegando no sono quando despertei ao ouvir meu pai dizer: pausa para um cigarrinho. Descemos do carro e respiramos o ar puro dos Alpes. Era noite. Lá no alto, o céu estrelado parecia um cobertor elétrico com milhares de pequenas lâmpadas, cada uma com 1/1000 de watt. Meu pai foi fazer xixi no acostamento. Quando voltou, acendeu um cigarro, apontou para o céu e disse: somos uns caras danados mesmo, meu filho. Veja você, não passamos de figurinhas de Lego tentando ir de Arendal até Atenas num pequeno Fiat. Que coisa, hein? E dentro de um grãozinho de ervilha. Sim, porque lá fora, quer dizer, fora dessa vagem em que vivemos no nosso grão de ervilha, Thomas, existem muitos bilhões de galáxias. Cada uma delas possui algumas centenas de bilhões de estrelas. E só Deus sabe quantos planetas existem. Bateu a cinza do cigarro e continuou.
Não acredito que estejamos sozinhos, meu filho. Não acredito mesmo. O universo está fervilhante de vida. Só que nunca saberemos se estamos ou não sozinhos. As galáxias são como ilhas solitárias, sem qualquer ligação entre si. É verdade que se podia criticar muita coisa no meu pai, mas nunca achei chato conversar com ele. Ele é o tipo de pessoa que nunca iria se contentar com uma vida de mecânico. Se dependesse de mim, ele teria direito a um salário do governo como filósofo. Certa vez ele mesmo disse algo nesse sentido: temos ministérios para tudo, mas não para a filosofia. E até os países grandes acham que podem dar conta de suas tarefas sem ela. Com o peso daquela herança que eu tinha sobre os ombros, tentava participar das conversas filosóficas que meu pai sempre começava quando não estava falando de mamãe. Naquele momento, eu disse: o fato de um universo ser tão vasto não significa necessariamente que a nossa Terra seja um grão de ervilha. Meu pai sacudiu os ombros e acendeu outro cigarro. No fundo não estava particularmente interessado na opinião dos outros quando falava sobre a vida e sobre os astros. Nesse ponto era um homem seguro demais quanto à sua própria opinião. Em vez de comentar minha afirmação, disse: com mil diabos, Hans Thomas, de onde vêm as pessoas como nós? Você já pensou a respeito disso? É claro que já tinha pensado muitas vezes. Mas como sabia que minha resposta não ia adiantar muita coisa, deixei que ele continuasse falando. Nós nos conhecíamos fazia tanto tempo, meu pai e eu, que eu sabia que aquilo era o melhor. Você sabe o que a sua avó me disse um dia? Ela disse ter lido na Bíblia que Deus está lá no céu e ri das pessoas que não acreditam nele. E por quê? Perguntei. Perguntar era sempre mais fácil do que responder. Muito bem, começou meu pai. Se há um Deus que nos criou, então de uma certa forma somos artificiais aos seus olhos. Falamos besteiras, discutimos e brigamos entre nós. Depois nos separamos e morremos, compreende? Somos super inteligentes. Sabemos construir bombas atômicas e foguetes para ir à Lua. Mas nenhum de nós se pergunta de onde veio. A gente simplesmente se contenta em estar por aqui, dividindo com os outros este espaço. E é nessa hora que Deus ri de nós? Exatamente. Se nós fôssemos capazes de criar um ser artificial, Hans Thomas, nós também iríamos rachar o bico de rir se esse ser artificial saísse por aí falando um monte de bobagem sobre os índices da bolsa de valores ou sobre corridas de cavalos, por exemplo, sem se perguntar a coisa mais simples e mais importante de todas: de onde é que eu vim? E foi exatamente o que ele fez antes de prosseguirmos viagem. Devíamos ler mais a Bíblia, meu caro. Depois que Deus criou Adão e Eva, ele ficou andando pelo jardim do Éden, observando os dois. Verdade. Ele ficava atrás de arbustos e árvores, observando direitinho tudo que os dois faziam, entende? Deus não conseguia tirar os olhos deles, de tão fascinado que estava com a sua criação. E não o crítico por isso. Não, posso entendê-lo. Muito bem. Meu pai apagou o cigarro e com isso a pausa chegou ao fim. Fiquei pensando que, apesar de tudo, eu era um garoto de sorte. Afinal, durante aquela viagem à Grécia ia poder usufruir de umas 30 ou 40 paradas como aquela. Dentro do carro, tirei novamente a lupa do estojo que o anão misterioso tinha me dado. Decidi usá-la para examinar a natureza mais de perto. Se me deitasse no chão e ficasse olhando um bom tempo uma formiga ou uma flor, talvez conseguisse descobrir alguns de seus segredos. E então poderia dar um pouco de sossego de presente de Natal ao meu pai. Subíamos cada vez mais. A viagem até Dorf parecia não ter fim. Você está dormindo, Hans Thomas? Perguntou meu pai. E não faltava muito para isso quando me perguntou. Para não mentir, respondi que não e assim despertei um pouco. Sabe de uma coisa? Disse ele. Começo a me perguntar se o anão não nos pregou uma peça. A lupa não estava no estômago de um cervo. Perguntei baixinho. Você está cansado, Hans Thomas? Estou falando da estrada. Por que ele nos mandou para esse lugar tão afastado?
A estrada principal também atravessa os Alpes. A última casa que eu vim já ficou para trás uns 40 quilômetros e o último hotel, então, nem se fala. Eu estava tão cansado que não quis responder. Pensei apenas que talvez merecesse o recorde mundial por amar o meu pai. Ele não tinha sido feito para ser um simples mecânico. Isso com toda a certeza. Deveria estar conversando com os anjos do céu sobre os mistérios da vida. Os anjos são mais inteligentes do que os homens. Isso também aprendi com o meu pai. Eles não são tão inteligentes quanto Deus, mas entendem tudo que nós, humanos, somos capazes de entender, só que sem terem de ficar pensando sobre as coisas. Por que será que ele nos mandou para Dorf? Continuou meu pai. Você vai ver que no fim ele acabou nos indicando um povoado de anões. Aquela foi a última coisa que ele disse antes de eu adormecer. Sonhei com um povoado cheio de anões, todos muito simpáticos. Eles conversavam animadamente sobre todos os assuntos, mas ninguém era capaz de dizer nem de onde tinha vindo e nem para quê. Acho que ainda me lembro de que meu pai me tirou do carro e me carregou no colo para a cama. Havia no ar um aroma de mel. E uma voz de mulher dizia: sim, sim. Naturalmente, Sir.